A paz do Senhor para todos. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui para divulgar e falar da palavra de Deus. Hoje eu venho aqui me comunicar com os irmãos, Primeiramente, que a paz de Deus esteja no coração de vocês, que Deus possa iluminar a vida de cada um, nos dias difíceis que nós estamos vivendo aqui na nossa terra, Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Hoje eu quero transmitir uma revelação, uma visão que o Senhor me deu, já há muito tempo que eu não tenho, um sonho profético, E eu não gosto de brincar com as profecias de Deus. Quem me acompanha sabe que o Senhor tem falado e as coisas têm se cumprido. Assim como aconteceu com Jair Bolsonaro. Ele era eleito, como tive a revelação em 2018, mas que ele estava nu diante da nação, despreparado. E seu despreparo mostrou-se agora. Nós estamos vendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus, A divisão, racha entre as pessoas religiosas das igrejas, assim como a igreja presbiteriana, a Assembleia, uns não concordam, outros concordam. E nós sabemos muito bem que Jesus não nos chamou, para resgatar a nação. Jesus não nos chamou para isso. Apesar dos judeus estarem esperando um rei para salvá-los, tirar da garra do domínio romano, Jesus não veio para resgatar do domínio político ou militar, ou da influência de Roma. Eles esperavam um rei que libertasse do domínio romano. Mas Jesus, ele não veio com ouro, nem com prata, nem com exércitos. Ele não se juntou aos fariseus políticos judeus para fazer uma revolução, Seja com Barrabás, seja qualquer outro tipo de grupo, mas Jesus disse: ame os seus inimigos, não os condene. Hoje você vê crente condenando e a justiça absolvendo, inclusive internacional, o ex-presidente Lula. Eu não estou aqui defendendo o presidente Lula, nem defendendo o Bolsonaro, nem condenando nenhum lado, porque não compete a mim. Mas, segundo os jornais que nós lemos, todos eles, sem exceção, você escuta as mesmas coisas, A investigação feita pela Justiça Internacional da ONU averiguando os fatos que foram falsos, foram implantados. E nós vemos que está acontecendo no nosso atual país, Uma extrema-direita desaliando e recrutando pessoas que não conhecem a palavra. Porque se conhecesse a palavra, saberia que a palavra diz que haveriam muitos anticristos. Talvez os anticristos, eles podem ser a soma de várias pessoas. Ou pode ser um líder, como pode ser uma união unilateral de várias pessoas atuando no meio político, influenciando as classes, de pessoas que têm os seus interesses particulares. Então, meus irmãos, o que eu venho aqui anunciar para vocês é que eu tive um sonho. E neste sonho eu acordei, E havia assim, o céu estava até meio nublado, Mas um tom assim meio assim, acinzentado, e de repente a terra, o Brasil, tremia como nunca tremeu. A escala de terremoto, foi bem localizada. Eu não sei a região, mas parecia que atingiu o centro do Brasil. Era um terremoto de magnitude a mais de 6,6 a escala Richter, E destruía, chegava a fazer alguns estragos e vítimas. Isso demonstra a ira de Deus,
né? As profecias estão se cumprindo e as pessoas elegendo outro Jesus. Meus amigos, não juntai tesouro na terra, aonde o ladrão e a traça rapidamente te roubam. Esse ladrão, nós temos 3 ladrões aí, né? Primeiro, a nossa própria carne, né? Que rouba o entendimento do Espírito de Deus. O segundo, Satanás, a influência de Satanás na mente desses homens, né? Nós não sabemos nós estamos vendo o que está acontecendo. Os trabalhadores, as pessoas em si perdendo seus direitos de poder de compra, né? E esse terceiro, né, é a atual situação que as pessoas colocaram na mente desses homens que se dizem pastores, envolvidos em corrupção, envolvidos em política. E há outros grupos de cristãos que não se misturam com isso, que até porque desde 2016 estão combatendo esse falso evangelho político que está influenciando as classes sociais. Então nós, como os cristãos, temos que passar para as pessoas, né, primeiramente, a fé, a paz, o amor, né, e mostrar que Jesus não veio, como eu disse para um pastor. O pastor queria explicar para mim por que os pastores estavam botando arma para ser ungida e por que os pastores estavam colocando armas, sinal de arma. E eu falei para ele, não, pode parar por aí. Primeiramente, Jesus não recrutou para ir atrás de juiz, desembargador, para bater, para tirar a força, para fazer revolução AI-5, pedir ditadura militar. Jesus não chamou isso. Jesus fez isso com os seus discípulos. O que Jesus disse? Anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que queria que será salvo. Quando que Jesus reuniu as pessoas com passeatas ou motociatas, né? Junto com Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro, Santiago, e foi para as ruas com esses homens arreçoados para poder fazer revolução? Jesus chamou os discípulos para isso? Eu procuro isso na Bíblia, eu não acho isso na Bíblia. Muito pelo contrário. Jesus disse, amai os seus inimigos e perdoai. Amai os seus inimigos. Hoje é ódio. A pregação do seu Silas Malafaia é ódio. E ele fala de outro Deus, o Deus desta terra, o Deus brasileiro. É homofóbico. Jesus não era homofóbico. Ele era contra o pecado, mas não contra o pecador. Homens que se alegram com a morte de homossexuais. Ah, mas irmão, isso é pecado. Mas meu irmão, a minha luta não é contra a carne. Quando você expõe a foto de um homossexual ou você ataca um artista homossexual, faz como Silas Malafaia faz direto, você está lutando contra a carne. E quando você chama o povo para ir para a rua, para ir lá e chama juiz de desgraçado para pegar o Alexandre de Moraes e tirar ele à força, você está cometendo um pecado. Porque a nossa luta não é contra a carne. Então ele está fugindo totalmente daquilo que a Bíblia nos ensinou, daquilo que Jesus nos ensinou. Até porque Jesus era o próprio Deus. E se o próprio Deus desaprova todas essas condutas, e ainda diz, fazei discípulos sobre toda a terra, hoje, as igrejas construídas, é claro que existem homens de Deus, pastores de Deus, existem homens de Deus, mas eles não se misturam nesse sistema político, porque são mais amantes, né, dos deleites. Eu quero dar um exemplo aqui, que um pastor estava pregando, dizendo que Jesus chamou os justos e os bonzinhos. Só que a Bíblia não diz isso. Jesus chamou, né, os maiores pecadores, os homicidas,
Temos exemplo de Paulo. Homens pobres, porque Jesus chamou os ricos. Ué, tá bom. Mateus era rico? Pedro era rico? Não, eram tudo homens pobres, pescadores. O único que era rico era Lucas, que financiou boa parte do Novo Testamento, que foi escrito a maioria em grego. A Bíblia, praticamente toda, escrita em grego. Então, nós temos que parar para meditar na palavra. A palavra da salvação. Vocês têm cuidado e preparado o povo de Deus para a salvação? Ou vocês têm preparado o povo para ficar aqui na terra? Porque esses homens que apoiam Jair Bolsonaro, que é um homem, que é um dos anticristos, colocado pelo próprio Deus, prestem atenção, o diabo não tem autonomia não. O Messias foi colocado por Deus, mas para causar destruição. Por quê? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Mas por que Deus permite isso? Sabe por que Deus permite isso? Porque Deus testa o nosso coração. E muitos foram seduzidos por esses homens que são usados por Satanás. Homens que estão aí sendo presos, sendo soltos, por causa da influência aí política do governo, mas não quero entrar em detalhes. Então, o que acontece? Homens que estão comprovadamente... E depois eles vão para as redes sociais, se ajoelham e ficam desesperados. Foi macumba que fizeram para a Polícia Federal nos prender. Macumba? Quer dizer, desde quando um homem de Deus ou o povo de Deus tem influência por macumba? Quer dizer que agora o folclore brasileiro, a macumba, que tem raízes africanas, são mais poderosas do que Deus? Do que o homem de Deus? Porque quem é um homem de Deus não tem que temer, porque o diabo nem manda no inferno. Vocês sabiam que o diabo nem manda no inferno? Então o que está acontecendo hoje é a prova que, como a Bíblia diz, muitos seriam enganados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos de Deus não seriam enganados. Então temos a parte aí, são poucos, mas são homens fiéis, que não irão ser seduzidos por isso. E você vê aí que nosso trabalho é o resgate de almas. A pregação do Evangelho de Cristo para nós é o reino do céu que é conquistado à força. O que é você renunciar a essas coisinhas, achando... Porque se você parar para ver da Atena, o repórter, você vai ficar indignado, porque são inúmeras as violências. É pai que mata filho, filho que mata pai, mata mãe, Assaltos, cara que rouba celular e depois atira, Uma série de coisas. E a sociedade vendo a corrupção na polícia, corrupção nos governos, corrupção... Por quê? Porque é nécio que essas coisas aconteçam, guerras, fomes. E agora eu sonhei com um terremoto que está prestes a acontecer no Brasil. Eu não brinco com as coisas de Deus. Vai acontecer um sério terremoto no Brasil. Há dois tipos de terremotos. O terremoto político, a destruição da nossa economia. Mas não fiqueis apreensivo por essas coisas, porque elas vão acontecer, elas vão passar. Mas o terremoto material, aquele que vai acontecer, e nós sabemos, O Espírito de Deus avisa. As pessoas zombam, tem gente que zomba de mim, porque é muito espinhoso você entregar a visão, Vocês me conhecem, sabem das visões que eu já tive, dos 7 reis, da águia voando, deixando o ovo, cortando em 7 fatias, descendo 5. Agora nós estamos vendo aí a guerra na Ucrânia, Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E eu tive uma visão que havia um terremoto agora, se vai acontecer daqui a 2, 3 dias, eu não sei.
Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a alguns meses, né? Mas há 2 tipos de terremotos. E esse já está acontecendo, ainda vai ficar pior. Porque nós vamos sofrer a consequência por causa da idolatria. Nós vamos sofrer a consequência por causa do pecado. E nós vamos sofrer a consequência por causa da desobediência. O leão mata o profeta. Sabe por que o leão mata o profeta? Porque apesar do profeta ter sido escolhido de Deus, não significa que aquele profeta possa ser morto. Porque às vezes até o escolhido de Deus, ele erra. Vigiai e depois orai. Então, meus irmãos, não saiam em passeata. Não vão para esses lugares. Você está arriscando a sua vida, a vida dos seus filhos. Tá? Outra coisa, você está sendo enganado por esses homens, que são assessores e ganham 45 mil reais por mês. E tem dívidas perdoadas. E você tem a sua dívida perdoada? Você consegue um bom hospital? Eu digo diretamente ao pobre. Tá? Então nós que somos cristãos, nós temos que lutar, né? E lutar para combater o bom combate contra esses falsos profetas que estão aí. Então, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês que faça a sua parte. No Rio de Janeiro são mais de 2 milhões de pessoas que estão na rua passando fome, né? A maioria está na rua desorientado, sem casas, em abrigos, famílias inteiras arrasadas. É nessa que essas coisas acontecem. Mas não é nessa que a gente invente, que continue andando com falsos profetas e com homens mentirosos, porque os escândalos estão acontecendo e a Polícia Federal mostrou aí o escândalo, o verdadeiro escândalo infelizmente, do Jair Bolsonaro, avisando ao ministro, né, o ex-ministro da Economia, que a Polícia Federal poderia bater na sua porta. Isso tudo está acontecendo porque os homens se distanciaram de Deus e são amigos de interesses econômicos e arrastam uma parte da sociedade evangélica que estão cegos, cheio de ódio, que a extrema-direita ela está colocando, é um radicalismo, um ódio. E fica aí, eu sou de esquerda, eu sou de centro, meu irmão, sai fora disso. Defenda o Evangelho de Deus, defenda o reino do Senhor. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me vestiste. Tive preso, não me visitaste. Tem gente que está preso, né, nos seus pecados, na condição financeira. Tem gente que não tem o que comer mesmo e nem o que beber. E você, às vezes, né, está com uma situação financeira boa, mas se tornou egoísta e condena todo mundo à sua volta e acha que Deus é só para você, né? E as coisas boas é para você, o resto é o diabo. E aí nós vemos, não visitam mais os espíritas, porque eu não ando perto dessas pessoas, eu não gosto nem de olhar para o homossexual, porque tudo é do demônio, né? Isso é uma coisa muito grave. E nós temos que tomar muito cuidado. E temos olhos espirituais, ouvido espiritual, para combater esses falsos profetas. Esses homens que não têm compromisso com Deus, mas têm compromisso com um sistema político que corrompeu o coração de muita gente, prometendo falsas esperanças, e hoje nós estamos vivendo a maior desgraça econômica e social. Você entrar numa igreja para pregar o Evangelho e a pessoa pegar uma arma, apresentar a Deus, ungir. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esses homens é porque eles não têm chamada por Deus, eles foram contratados. Eles não foram colocados por Deus, mas foram colocados pelo próprio espírito da sua própria carne. Aí eu digo,
Deus permite que seja feito, seja colocado para que seja manifestada a verdade. Porque se existe o bem, tem que existir o mal. O mal, o mal não é feliz. O mal odeia. Eu vejo as pessoas crentes cheias de ódio no coração. Outro dia um irmão com um cabo de vassoura olhando para mim e começou a ficar xingando, falando contra a esquerda e Lula xingando. Eu nem respondi ele. Eu saí direto. Porque ele me ouviu pregar em algum lugar. Não dei nem confiança. Você sabe por quê, gente? Não há o que falar com pessoas ignorantes. Não há falar com estudo. Deixa que ele siga o seu caminho. Faça a sua parte. Há muitas coisas que nós devemos agora olhar. Às vezes a gente está só olhando um lado. Temos que observar que há muitas pessoas que estão se esquecendo do evangelho da cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé, e um dia ele me salvou, resgatou, colocou as cédulas do pecado naquela cruz. Ressuscitou, e agora vive dentro do meu coração a palavra aberta, impondo as mãos para orar para os necessitados, em busca da luz, preparando o reino dos céus que vem da luz. Tem pastor dizendo que nós temos que orar pela nossa pátria, porque essa é a nossa pátria, negativo. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que a nossa pátria não é essa, mas é que é a que ele venha preparar do reino do Senhor. Essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem. Somos passageiros, mas somos pregadores do Evangelho Santo para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, fiquem preparados. Tá? Eu contei essa visão do terremoto que ia acontecer no Brasil, mas não se desesperem. Não fique, meu Deus, vai acontecer um terremoto, meu Deus do céu, e agora? Não, meu irmão. Não. Alegrai-vos. Não levai isso para o vosso coração. Vamos agora parar para meditar. Vou fazer uma oração. Para todos hoje. E a oração vai ser assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele qual nos tem ofendido. E não deixeis cair na tentação, mas livra do mal. Senhor, guarde cada um na sua casa, no seu leito. Tendo armas, se quebrem. Tendo lanças, também se quebrarão. Tendo olhos, não possam ver. Tendo pernas, não alcançarão. Tendo braços e mãos, não consigam pegar, porque o Senhor, aos anjos, há de ordenar. Que Deus abençoe a cada um. Está terminado. Eu agradeço a minha oportunidade e vamos continuar nessa luta, gente. A luta é a vitória nossa. Nós somos um povo eleito pelo sangue do Cordeiro. Não fomos nós de maneira alguma que escolhemos a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Não se esqueça disso. A paz do Senhor.